Vai, 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 vai. No ferro eu insisto, foco na missão. Disciplina é a chave, não tem opção. Carga subindo, suando a camisa. Cada repetição minha mente energiza. Proteína no braço sem vacilar. Resistência no treino sem reclamar. Aqui é maromba, sem desculpa, o peso no rádio quem manda sou eu só. Maromba top, é o som da superação. Disciplina e força, foco na evolução. No game, tem tempo pra perder. Se quer resultado, então faz acontecer. Mentalidade blindada, ninguém me abala. Estamos ao vivo mais uma vez, e aqui estou eu mais uma vez como host desse podcast. Acho que eu sou mais convidado desse canal aqui. Primeiramente quero agradecer pelo espaço mais uma vez pro Rafael, o canal me abrindo mais uma oportunidade. E hoje estou aqui com um gigante, um amigo, acabei de conhecer, tipo assim, tem pouco tempo que a gente se conhece, né, Alexandre? Mas, cara grande e do coração grande também, né, irmão? É isso aí. E Você tá falando. quero deixar aqui publicamente, cara, os meus agradecimentos a você, irmão, pela recepção que você teve comigo lá no Sion. Ah, bacana. Porque você foi um dos poucos que foi receptivo comigo lá em cima, né? E o nosso meio, a gente não tem tanta união, e você, pela a semente que você plantou lá atrás, sendo uma pessoa tão interessante comigo, pessoalmente e profissionalmente, aqui está você. É isso aí. E já te passo a palavra, irmão. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, em relação à sua trajetória, em relação ao seu início e permanência, e até a transformação para o profissional. Alexandre, te passo a palavra, irmão. Então, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou personal trainer, eu sou o criador da metodologia dos 30. É uma performance aí, é uma metodologia que tem crescido muito aí, o pessoal tem gostado muito, justamente por otimizar o tempo das pessoas, né? A minha história com a musculação, ela começou muito cedo. Eu cresci nos anos 90, 80, né? Então, assim, eu cresci vendo Schwarzenegger, Cara. vendo Stallone. Então você pegou a velha guarda da musculação, né, irmão? Exatamente. Aquelas academias antigas de bairro, teto de amianto, treinando meio-dia no solão e todo mundo... Porque, na verdade, a academia de bairro, nos anos 90, me corrija se eu estiver errado, mas era as únicas academias que existiam, né? Não existia essa gourmetização de academias nos anos 90. Apesar que eu peguei só o final dessa parte, eu peguei meio que a transição das academias de bairro para as academias que eram um pouco melhores, e até mesmo as academias de rede. Mas eu lembro, cara, eu comecei a treinar em 2009 e eu lembro desse contexto, né, desse cenário. Mas enfim, de continuidade, irmão. O formato das academias dos anos 90, só passando rapidinho para o pessoal entender, no contexto que eu iniciei as atividades físicas, o formato era o seguinte: o dono da academia era aquele cara que era apaixonado pela atividade física, normalmente um ex-atleta, uma pessoa que praticou durante muito tempo. Normalmente é o cara que fabricava os próprios aparelhos, não tinha tanta distribuição de aparelhos igual tem hoje. Fábricas excelentes que tem engenheiros de última geração, com tecnologia de última geração. O cara, ele ia numa outra academia, visualizava, às vezes ele tinha o ofício de serralheiro, né? Visualizava e ele reproduzia os aparelhos dele na academia dele. Era assim na academia que eu treinava, e era assim em várias outras academias que eu ouvi falar e que eu tive a oportunidade de conhecer. E, sinceramente, eu gostava muito desse formato. Achava bem interessante. Cara, inclusive, naquela época era muito mais, não limitado, mas era mais simples a musculação, né? Normalmente você tinha um supino, por exemplo, um crucifixo, um pulley, que é o puxador, às vezes uma remada, nem polia, às vezes tinha direito, peso livre, barras, cara. Então, por exemplo, hoje, se você for numa academia mais completa, você vê supino em todas as angulações, 3, 4, 5 máquinas de crucifixo. Você pode adaptar, fazer um crucifixo na polia, por exemplo. Então, hoje em dia a gente tem muito recurso. Para quem
dessa geração nova não consegue nem imaginar uma academia tão arcaica. Você vai imaginar uma Super academia simples. tipo Prison Break, né, cara? Tipo assim, extremamente simples. limitada. Mas enfim. Eu vejo isso como um ponto positivo e negativo. Eu acho que a ciência está aí para evoluir mesmo, né? Engenheiros trabalhando na ergonomia, na biomecânica dos aparelhos, fazendo com que eles sejam mais eficientes possível. Só que aquela sensação, aquela paixão que existia, hoje acontece menos. Hoje em dia a academia é mais um negócio, né? O investidor vai lá, investe o dinheiro, tudo. Mas enfim, isso não é era só para falar que a minha vivência Irmão, inicial foi nesse cenário. à vontade, viu? Eu sempre falo com os meus amigos, né? Pra não estender muito no assunto, senão vira podcast. Mas hoje a gente tá aqui no Isso. podcast, cara. A palavra é sua. Pode explicar com calma, com tranquilidade. O tempo que é seu. acontece? Mudou muito o formato, né? Os donos de academia era o cara apaixonado pela academia, o cara que ficava o tempo todo na academia, ele vivenciava, ele via os funcionários dele trabalhando. E o instrutor, o recepcionista, o faxineiro, o professor, o porteiro, eram todos a mesma pessoa. O segurança, né, cara? Segurança. Se desse algum BO, era o professor também que separado, até mesmo porque ele normalmente era o cara mais forte da academia, né? Eu vi um corte de um podcast esses dias, de um cara falando, ó, na minha época o professor da academia era o mais forte que tinha. Isso não acontece tanto hoje em dia, hoje em por dia- diversos fatores, isso não é problema, né? Não é problema nenhum. Eu que o diga, né, irmão? Tô no Slim aqui. Mas é isso, eu cresci vendo Schwarzenegger fazendo Conan, atuação robótica. Eu lembro uma cena do filme, do Conan Destruidor, que ele tá passando assim, aí tem um camelo, ele mexe com o camelo cospe nele. Você já assistiu Conan? Ô, cara, eu não lembro não, mas eu já assisti, Excelente, cara. excelente filme, não é dessa época não. Mas isso, o camelo cospe nele, ele dá um soco na cabeça do camelo, o camelo desmaia. Eu falei, eu quero ficar forte desse jeito. Sim. Eu quero ficar forte a ponto de eu dar um soco no camelo e desmaiar. Aí- Não consegui ainda não, mas nós estamos tentando. Que isso, cara? Você está igual o boneco do Dragon Ball Z, irmão, falando um negócio desse. Mas enfim. Aí você começou a treinar lá atrás, na década de 90, foi evoluindo, foi 96 gostando. especificamente. 96, cara, meu Deus. Aí você foi evoluindo e como que foi a sua trajetória até se tornar um profissional? A atividade física, eu nunca gostei muito de esporte. Nunca foi uma coisa assim que me agradava muito, não, sabe? Eu não era bom, então eu também não investi muito nisso. Mas a atividade física, trabalhar o corpo, entender os movimentos, sempre foi uma paixão minha. Tanto que quando eu entrei na academia, na primeira vez que o instrutor lá me passou a ficha, eu já decorei o nome dos exercícios todos e eu até acabava ajudando os meus amigos, né, a treinar. Hoje é o quê? Hoje é peito e tríceps, vou fazer isso, aquilo. Eu sempre tomei frente nessas coisas porque eu gostei muito, sempre gostei muito. Eu tive uma boa vivência também com a dança, participei de grupos de dança, aquela coisa de adolescente, né? Não, bacana. Coisa de bairro, grupinho de dança, Já tal. passei por aí também, cara, desses caminhos aí. Era legal demais. E isso também veio impactar na minha carreira lá na frente, quando eu entrei na educação física, né? Eu comecei a faculdade muito tarde. Comecei a faculdade com 26 anos. Você é tarde, cara? 26 para 27. Você tá doido, né? Aí, o meu foco inicial era musculação. Eu queria saber de musculação, queria treinar a pessoa, treinar marombeiro. Hoje em dia, meu pensamento é totalmente diferente. E veio acontecer que eu fui fazer um estágio em uma academia perto da minha casa. Uma academia que já era antiga, formato que eu te falei, o dono era um apaixonado pela atividade física, gostava muito. E ele, na entrevista de emprego, falou: preciso de um cara que seja multifacetado. Um cara que tenha capacidade de desenvolver várias tarefas. Eu só pensava na musculação, mas eu precisava do dinheiro, né? Pai solteiro, precisava do dinheiro. Então eu topei. E ele era assim, o cara ele dava personal, dava hidroginástica, fazia massagem, coordenava, administrava, era nadador. Era o tesoureiro, musculação né? também fazia ficha, tesoureiro, ele era tudo. Que isso, cara. E eu me inspirei muito nele, sabe? Alguns profissionais falam que a gente tem que procurar ser especialista. Eu concordo, se especializar é muito importante, ter um nicho de
atuação importante, mas eu acho que antes de ser especialista, não estou falando aqui que é a fórmula, né? Que é o único jeito possível, mas se você puder vivenciar várias áreas dentro do seu segmento, eu acho que isso é importante. Porque isso vai fazer com que você desenvolva diferentes tarefas e competências e habilidades que vão te ajudar muito no processo de formação Concordo profissional. plenamente, cara. Inclusive, hoje eu tava num treinamento lá na Beat que enfatizou ainda mais isso sobre o profissional multitarefas, cara. Porque dentro da nossa, principalmente dentro do nosso lobby, do nosso meio de personal trainer, hoje os personagens que mais se destacam são aqueles que têm múltiplas habilidades. Por exemplo, é o profissional que é bom na parte científica, é o profissional que é bom na parte relacional, é o profissional que é bom no storytelling, é o profissional que é bom de Instagram, é o profissional que é bom de comunicação. Agora imagina isso tudo dentro de um único profissional. Qual que vai se destacar mais? Um profissional que, sei lá, por exemplo, é de Harvard, ou um profissional que sabe fazer isso tudo no nosso meio, que tem que empreender, que você mesmo tem que divulgar sua marca, que você tem que dominar um pouquinho de venda, querendo ou não, tem que dominar um pouco de comunicação, por isso que estamos aqui, né? Então, o profissional, como diz o meu mestre Lui, né? O pato, hoje em dia, ele é talvez muito mais valorizado do que o... Tinha aquela história, né, que o pato não nada bem, não corre bem e nem voa bem. Acho perfeitamente. Que isso aí tá virando a mesa, né? Então, querendo ou não, esse profissional hoje, principalmente no meio do empreendedorismo, mais especificamente do personal trainer, talvez tenha um resultado, né, personal de resultados, talvez muito maior do que talvez não, né, isso é métrica. Eu falo com você, a minha vivência na educação física, ela passou por vários âmbitos, né? Sim. Eu comecei na musculação, focado, igual eu tava falando, comecei na musculação focado naquilo ali, pra mim era só aquilo ali que servia. As oportunidades foram aparecendo, eu sempre fui uma pessoa que, por necessidade, não tô querendo falar que é uma qualidade minha, não, mas a necessidade uma virtude me fez abraçar os desafios e as oportunidades. Sim. A primeira vez, eu já tinha vivência na dança, mas eu só tinha vivenciado aula coletiva na faculdade, matéria do 7º período. E, trabalhando nessa academia, apareceu uma fisioterapeuta, ela tinha um espaço e ela precisava de um professor de coletiva. E eu precisava do dinheiro. E ela falou comigo, você não conhece ninguém que dá aula coletiva, não? Na hora, eu dou. Eu tinha apresentado o trabalho na matéria, aulas coletivas, eu não lembro exatamente o nome da matéria. Eu tinha apresentado um trabalho e tinha visto que ali tinha coisa. Eu consegui extrair alguma coisa dali. Acabou que a proposta que ela tinha era custear um curso de zumba, que estava muito em alta na época, para o professor que estivesse disposto. Eu fui, fiz o curso da zumba, né? Vivenciei lá e comecei a dar aula. Nunca tinha tido uma turma coletiva na vida. Acho que se ela ouvir esses cortes, acho que ela me segue. Se ela ouvir esses cortes, ela vai descobrir a mentira agora. Mas eu nunca tinha feito. E fui lá e fiz. As primeiras. É aquele negócio, é um processo de aprendizagem. As primeiras ficaram lá capengando. Você vai aprendendo no processo, você vai lapidando. E chegou um determinado momento que eu considerava que eu era um professor aceitável. Tinha uma boa metodologia, tinha alunos que gostavam da minha aula. Sabe? Sim. E o mesmo foi com a avaliação física, o mesmo aconteceu com a avaliação física, o mesmo aconteceu com massagem, o mesmo aconteceu com o personal, né? Tudo isso foi puxando. A necessidade fez com que eu me vamos ser sinceros aqui, eu acredito que todos os profissionais, principalmente os da aula coletiva, eles meio que começaram dessa forma. Começou, aspas, de qualquer jeito, e foi aprimorando com o tempo, na prática, cara. Porque, por exemplo, no início das aulas coletivas, lá atrás, que eu peguei esse processo também. Senão, pelo que eu me recordo, onde que deu boom foi mais ou menos ali 2010, 2011, ali, 12. Que realmente, Zumba, perfeitamente, que as academias começaram a implantar aula coletiva dentro daquele ecossistema ali, daquele espaço. Então, era dificilmente... Tinha um material metodológico onde que você ia lá e aprendia. Então você era meio que na raça.
Hoje, por exemplo, hoje eu tô na Beat School, tô fazendo alguns processos de aprender na teoria, minto, na prática, depois na teoria. Então, por Uhum. exemplo, se um dia eu for ministrar alguma aula coletiva, eu vou estar muito mais preparado, mas eu tô falando isso hoje. Antes, era na raça, cara. É. Que nem você tá falando, talvez pra personal, pra aula coletiva, pra qualquer meio que subnicho, né, da nossa área. Mas enfim, aí você começou na raça e Ou, então, pegando uma, uma carona no que você um falou gancho. aí, um gancho, exatamente, me fugiu a palavra. Pegando um gancho no que você falou aí, essa necessidade de aprendizado, né? Hoje em dia nós temos a facilidade da internet, a internet acessível a todos, a internet no celular, né? Você tem o YouTube aí que tem uma ferramenta espetacular de pesquisa, de tudo. Eu assisti um filme recentemente chamado O Abutre. A temática do filme não tem muito a ver com empreendedorismo, mas acaba que o personagem que é mostrado no filme, ele é um exemplo de empreendedorismo. Ele é um cara que não tem formação superior e ele é um cara que está precisando de dinheiro. Mostra ele tentando vários negócios, várias formas de ganhar dinheiro e ele está sempre buscando o conhecimento na internet. A partir desse conhecimento, ele se torna um fotógrafo de cenas de crime. Não satisfeito com isso, ele começa a se reconhecer como marca, começa a vender o serviço dele. Isso tudo ele aprendeu, com o que ele aprendeu na internet. Então, o que eu falo é o seguinte: o conhecimento está disponível, ele está aí. A gente, hoje, é muito mais fácil que antigamente. Antigamente, nas aulas coletivas, você tinha aí Core Systems, né? Que é um pouco mais antigo, mas é o que você falou mesmo. A maioria dos professores dessa época e para trás é prática. Prática e não existia um roteiro de aprendizagem. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em Mas, dia irmão, tá se eu te mais falar o tranquilo. jeito que eu comecei na academia, lá em Entre Rios de Minas, você não vai acreditar, eu comecei desse jeito. Eu tinha só matriculado, eu só tinha passado no vestibular para educação física. Eu vi que tava precisando de um profissional na academia, só que eu cheguei pro dono e falei o seguinte, falei, irmão, eu te falar, eu já tenho vivência, vou começar a faculdade, gostaria de uma oportunidade. Inclusive, eu até falei com ele, falei, ó, se você puder, me deixe de um dia de experiência, que um ou 2 dias de experiência aqui, pra você me avaliar. Só que nisso eu falei com ele que eu tinha vivência, só que eu não tinha vivência, cara. O É, que que eu fiz? Eu olhava o treino, leg horizontal, por exemplo. Eu sabia que era empurrar o negócio, eu não sabia a parte da mecânica, é. da anatomia, eu não sabia configurar o aparelho direito, só que eu sabia colocar a pessoa lá e pedir pra ela empurrar o negócio. Só que aí depois eu ia no YouTube, por exemplo. Aí o que eu não sabia, eu olhava no YouTube rapidinho assim, eu falava, isso aqui, puxa o negócio pra cima aqui, e foi dessa forma, cara. E aquele negócio, né? Oportunidade. Oportunidade. Você faz, né? Você sabia, não sabia fazer, mas você sabia aprender. Perfeitamente. E isso aí é essencial. Porque tem muita gente que não sabe aprender. Se recusa. Ah, eu sou bom só nisso, eu não vou investir em mais nada. Tá? Não sei se é o caminho mais inteligente de se É, fazer, com porque o certeza. aprendizado E constante, né? principalmente a nossa área de educação física, que tem uma questão que chama tendência. Então, por exemplo, o profissional mais não qualificado, mas aquele que mais talvez ganha dinheiro, é aquele que segue as tendências. É. Porque, por exemplo, antes era só musculação. Depois veio musculação e dança, musculação e aula coletiva. Depois veio crossfit. Depois veio múltiplas modalidades Uhum. que hoje compõem o nosso cenário como um todo, nosso cenário É. profissional. Então, por exemplo, eu e você somos personagens que, além de atuar na parte da musculação, a gente atua com um pouco de aula coletiva. É. Então a gente tem uma diversidade maior se comparado aos outros, que realmente estão focados e fechados só naquela parte da musculação, você concorda? Então, querendo ou não, para certas facilidades e certos acessos, a gente tem uma vantagem. Concordo com esse. E eu acho que vai além disso ainda. Porque pensa comigo, quando você pensa na atuação como personal, quando você atua na aula coletiva, você aprende a lidar com a diversidade humana. Você tem Perfeitamente. turmas heterogêneas, você tem pessoas ali de todos os tipos. Você tem o mais tímido, o mais extrovertido, o mais preparado fisicamente, a pessoa que está iniciando, você tem idoso, você tem gente jovem. Então, quando você acostuma a lidar com esse público, com esses Sim. perfis de pessoa, você começa a entender diferentes nuances do ser humano. Isso ajuda muito, porque
Eu acredito hoje que o trabalho de personal ele vai muito do. Ele tem muito mais da relação interpessoal, relação com o seu cliente, do que propriamente saber parte técnica. Saber parte técnica é o mínimo. Sim. É o mínimo. Mas se você não sabe lidar com o ser humano, você não serve para ser personal. Da mesma forma, pensando na parte de avaliação física. Quem já trabalhou com avaliação física acaba ficando com o olho treinado. Já Você- consegue avaliar só de ver, né? Isso. Lógico, né? Você fazer uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, é sempre bem-vindo. Mas às vezes só de bater o olho na pessoa, você sabe, fala com ela assim, ó, você tem uma escoliose, tá sabendo? Muitas Sim, vezes já aconteceu. com Você falar isso com certeza. a pessoa, você tem uma pequena escoliose, um ortopedista te falou? Não, nunca fui não, não sabia não, nunca fui ortopedista. Tenho? Tem, tal, não sei o que lá, e a gente explica, né, que... Enfim, E o jeito de trabalhar é diferente, e né, o cara? jeito de Com a trabalhar é pessoa. diferente, Mas você tem enfim, ferramentas para poder exercer o trabalho de personal da melhor forma possível. perfeitamente, Não é cara. isso? Agora aqui, ó, a pergunta do século pra você, cara. Ao longo da sua jornada, quais foram as experiências positivas ou mais positivas e as negativas, cara, que você teve? Cara, eu vou falar a negativa Primeiro, primeiro. é mais Eu fácil, acho né, que a cara? minha negativa é a negativa de todo mundo. Todo mundo de Período. todo o personal. Foi todo mundo. Foi todo mundo. O período do lockdown. Hum, Período da pandemia. Todos os prestadores de serviço sofreram muito com o período em que nós ficamos impossibilitados de trabalhar. Pelo menos no primeiro momento. sim, Muita gente se reinventou. Com essa dificuldade, se reinventou. Começou a descobrir o trabalho online, começou a descobrir formas diferentes de atuar, né? Teve que se reinventar por necessidade, pegando o que eu falei lá atrás, que a necessidade faz com que a gente se, desenvolva. se desenvolva cada vez mais. Então, assim, para mim, de longe, não teve situação pior. Morávamos eu e meu filho. Só tem eu só tenho ele só tem a mim. Sim, Hoje eu tenho minha esposa, mas na época era só eu e ele e eu. Aluguel. Ele não era economicamente ativo. Não trabalhava. Tudo nas minhas costas. Então, assim, foi um período muito difícil. Mas também foi um período onde eu mais cresci profissionalmente. sim, Desenvolvi um trabalho online. Comecei a atuar atendendo pessoas em lugares que que era impossível de atender fisicamente. Comecei a finalizar a minha metodologia de trabalho, a minha forma de atender. Então, para mim, foi esse momento de dificuldade que fez com que eu desse o upgrade final, sabe? sim. E a parte melhor, cara, eu acho que foi o aprendizado. Todos esses 15 anos aí em que eu trabalhei, que eu trabalho, né, como personal trainer aí, cada dia que passa, a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo um pouquinho mais e percebendo que a nossa área, a área da saúde, isso foi uma cliente minha que falou, eu falei, eu vou usar sua frase. Vou usar sua frase. A área da saúde é uma área de verdades temporárias. Quem fica parado no tempo, que não tenta se reinventar, não tenta aprender cada dia mais, fica para trás. Com Fica certeza. para trás. Né? Inclusive, cara, a pandemia, acredito que pra todos foi uma fase muito ruim, mas pra nós, personal trainer, profissional da área da saúde como um todo, foi um upgrade, cara. Por quê? Isso gerou um nível de consciência social para as pessoas em Estamos colhendo relação, fruto agora, né? perfeitamente, em relação à prática de atividade física. É. Porque na própria pandemia não tinha um estudo específico, mas as pessoas observaram que as pessoas que eram fisicamente ativas, ela tinha uma vantagem Em relação, em relação às aos pessoas que eram sedentárias. Então, Exato. por exemplo, se fosse metrificar lá, as pessoas que estavam morrendo eram pessoas sedentárias. É claro que olhando a perspectiva generalista, não particular, né? as famosas comorbidades, né? Perfeitamente. E as pessoas que eram fisicamente ativas, o vírus em si não tinha um efeito tão negativo assim. Só que posteriormente, depois que saiu realmente as métricas da saúde, Foi comprovado. foi comprovado. E o que é que startou nas pessoas?
eu preciso fazer pelo menos o mínimo, porque vai que vem um vírus, vai que vem uma pandemia de novo e eu vou e morro. Eu quero estar preparado. Perfeitamente, meu filho precisa de mim. Exatamente. Então, por exemplo, mexeu diretamente na oferta da demanda do personal, você concorda? Concordo demais, cara. Concordo demais. E eu acho que. Eu sei que é clichê essa frase, mas a nossa profissão é a profissão do futuro. É a profissão que vem sendo reconhecida cada vez mais, mas eu acho que no futuro ela vai estar, no âmbito da saúde, lado a lado ali com as mais importantes. Porque as pessoas estão percebendo que o exercício físico. Tenho até um colega de trabalho que falou que a esposa dele meio que desmereceu, sabe? Sim. Ah, seu trabalho é isso, aquilo. Eu falei com ele, olha, quando ela falar isso, fala com ela assim, ó, não estou desmerecendo a sua profissão. Acho que ela é advogada. Sim. Excelente profissão, antiga, né, de respeito. Mas, no que diz respeito a melhorar a saúde, sem uso de fármacos, melhorar a saúde psicológica, melhorar a autonomia do ser humano, garantir mais anos de vida e mais anos de vida com qualidade. Não existe outra profissão que se compare com um profissional de educação física, né? O profissional de educação física, quando bem preparado, quando atualizado, ele tem a capacidade de trabalhar com recuperação, trabalhar o psicológico, trabalhar a saúde, diminuindo doenças da síndrome metabólica e até outras doenças, até sistema nervoso, você sabe. Tem trabalho mostrando aí que existe uma influência do exercício físico na melhoria ou na diminuição dos sintomas. Então, eu acho que o profissional de educação física tem tudo aí para, nas próximas décadas, ser uma das profissões mais valorizadas que existem. Eu posso resumir isso tudo aí em uma única frase. Medicina preventiva, né? Exatamente. Exatamente. Cara, falando nisso, eu basicamente conheço há pouco tempo, mas observei que você, pelo menos lá no Sion, você é um dos profissionais mais, vamos assim dizer, concretizados lá. E eu percebi que você tem a sua metodologia, cara. Eu desenvolvi uma Que forma de aprender. perfeitamente, que ela é inteligente para um tipo de público X específico, Uhum. e ao mesmo tempo ela tem um positivismo comercial, cara. Sim. Certo? Eu gostaria que você me contasse o início, como que surgiu essa ideia do MTD30, né? É método Isso, 30. exatamente. Essa ideia da abreviação foi minha esposa que deu. Era a metodologia dos 30. Toda hora que eu ia falar metodologia dos 30, e ficava aquela coisa muito longa. Sim. Ela falou, por que você não faz uma abreviação disso aí? Por que você não coloca um MTD e o 30? Brilhante. Perfeito, o som ficou tá interessante. Ficou sonoro, né? Sim. Mas enfim, cara, a necessidade, o MTD30 começou a ser elaborado, né? Eu comecei a desenvolver, pensar nisso lá atrás. Eu tenho 15 anos de profissão de atuação, né? De prática eu tenho 28 anos de prática na musculação. E eu sempre fui, igual eu falei, eu sempre fui um cara que sempre correu atrás muito, e isso refletia em número de alunos, número de clientes. Eu sempre tive uma agenda muito cheia. Consequentemente, eu não tinha tempo para cuidar tanto assim de mim, né? Em casa de Ferreira Espelho de Pau. A gente treina as pessoas e sobrava pouco tempo. Eu não deixava de fazer, mas confesso que me atrapalhava um pouco. Então eu comecei a pesquisar formas de otimizar o tempo dentro da academia. Comecei a participar de cursos que falassem sobre métodos de intensificação de treino. Somado a isso, eu trouxe o conhecimento que eu adquiri na minha pós. Na pós que eu participei lá na UFMG. Sobre treinamento e musculação. Sim. E eu consegui enxergar o treinamento de uma forma um pouco diferente, sabe? Que eu vejo hoje que muito do que é passado na musculação é pensado para o alto rendimento. Quando Sim. não alto rendimento, passado para praticantes já experientes, né? Já avançados. E pensa comigo aqui, quantas pessoas dentro das academias hoje que estão no nível que pode chamar de avançado? Cara, estatisticamente, até a última vez que eu vi, o público bodybuilder era menos que 2%
do público frequentante de academias em si. Exatamente. Agora, colocar o que seria uma pessoa avançada? Uma pessoa que treina e segue dieta? É uma pessoa que treina e já tem um bom desempenho progressivo na musculação? Entra no relativismo, né? Mas eu creio que vou jogar um número aqui tirado do meu achismo, menos que, sei lá, 5%, menos que 10%, aproximadamente. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o termo iniciante na musculação, ele ganhou uma conotação meio que pejorativa. Só que quando a gente fala de iniciante, intermediário e avançado, nós estamos simplesmente classificando para poder direcionar o treinamento da melhor forma possível. O que a gente pode pensar com uma pessoa avançada hoje? Uma pessoa avançada na musculação consegue carregar 2 vezes o próprio peso no agachamento, aproximadamente. Uma pessoa avançada na musculação consegue também carregar 2 vezes e meio o próprio peso no levantamento de terra. Há algo aproximado, tá, gente? Não estou falando dados específicos, não, porque eu não sou pesquisador, eu sou prático. Supino, um supino com 1 vez e meio o peso corporal também pode ser considerado avançado. E, pela vivência que eu tenho hoje aí, a experiência, a visualização que eu vejo nas academias, cara, a grande maioria... Você não vê gente fazendo isso. Você cara, vê gente e ter esse nível de consciência até para nós profissionais é difícil, porque somos diretamente enviesados pela tela. O que tem na tela? O YouTube. O que tem na tela? O Instagram. O TikTok. Lá só tem os bodybuilders, os influencers. Então, para mim ter essa consciência que pro meu nível de treinamento, pro meu momento de vida, era melhor fazer um full body, porque a minha recuperação, porque o meu estímulo não precisava de tanta recuperação, entrou diretamente em conflito com a crença que eu tive, que foi construída durante todos esses anos. Que eu tinha que treinar o ABC, treinar o peito na segunda e depois treinar o peito só na quinta, cara. Então, por exemplo, o mundo ia acabar. O que eu faço hoje? Hoje é a minha metodologia. Metodologia não, o meu treino, que eu mesmo elaborei pra mim de acordo com a minha realidade. Antes eu tava jogando futebol, então um dia era futebol, outro dia era full body. Futebol e full body. Hoje eu tô na Beat School, então eu tô fazendo, por exemplo, tô aprendendo a metodologia do Squad, lá do Busa, lá em cima, então eu tô fazendo um dia aula coletiva, outro dia treino full body. Um dia aula coletiva, outro dia treino full body. Se for pensar na visão coletiva, isso é um treino, um termo pejorativo, que é o treino de frango, cara. Mas, dentro da minha realidade, é o treino que mais me proporciona benefícios, cara. Exatamente. Ou seja, eu tô com 84 quilos agora, eu tô bem condicionado, eu tô mais magro, eu tô mais slim, mas é o que eu preciso, é a minha necessidade de hoje. Diferente de você, por exemplo, que você tá um pouco mais pesado, você tá um pouco mais forte. Pouco não, né? Tô sendo... Mas enfim. Aí, dentro dessa otimização lá do FMG... Então, era o que eu tava falando. O público que frequenta a academia hoje em dia é um público iniciante. Sim. São pessoas iniciantes. Já aconteceu várias vezes de a pessoa me procurar para treinar como personal, querendo treinar todos os dias. E ela vem de um histórico de academia onde ela se matricula, fecha um plano, não fica, pratica ali 2 semanas até 1 mês e some e continua pagando. Então, para poder encaixar no dia a dia dela, o que eu faço? Primeira coisa que eu falo com ela, olha, vamos diminuir vamos colocar uma expectativa dentro do que você vai conseguir encaixar no seu dia a dia? Vamos colocar aí de 2 a 3 vezes por semana? A pessoa fica doida. A pessoa fala comigo, não, mas eu treinar 2, 3 vezes por semana eu não vou ter resultado. Eu falo com ela, não, você pode ter certeza que você vai ter resultado. Vou melhorar sua força, vou melhorar sua resistência, vou melhorar seu padrão de movimento, vou melhorar sua flexibilidade, treinando 2 vezes por semana. Vai encaixar dentro do seu tempo, você não vai precisar deixar de fazer coisas, né? Ou deixar de treinar porque você tem que fazer coisas, e você vai ter êxito. Com o êxito, você vai ser frequente. É isso que é a base do meu trabalho, sabe? Fazer com que as pessoas consigam encaixar o treino delas no dia a dia atribulado. Então, Entendeu? basicamente, o seu produto, ele resolve mais problemas, pensando na perspectiva que a grande maioria do público é um público que, além dessa escassez do tempo, é um público que não gosta de treinar, é um público indisciplinado, é um público que não tem prazer com a prática da musculação, tá fazendo meio que obrigado por um propósito maior, seja de saúde, seja de estética, ou seja, pelo que o médico mandou.
Então seu produto, ele é mais não adaptado, só que ele é melhor visando esse objetivo dessas pessoas. Eu falo assim, prazer com o exercício físico, com a musculação. Exercício físico, você pode ter alguns aí. O CrossFit, que ele tem um caráter competitivo ali, Sim, coletividade, então acaba tendo prazer, algumas pessoas têm prazer nisso. Mas eu falo pra você, o processo da musculação, a pessoa fala assim, eu tenho prazer nisso aqui. Eu acho que são pouquíssimas. sim, Eu chuto nenhuma. Mas pode ter, vamos ver, vamos colocar aí que tem um doido, né? Que goste. Mas a maioria das pessoas é resistente à musculação porque é um processo doloroso, monótono, repetitivo e metódico. perfeito. Então a metodologia dos 30 ela vem pensando exatamente nisso. Em trazer essas pessoas que também merecem ser fisicamente ativos, merecem ter as adaptações, né, causadas pelo exercício físico e merecem ter um condicionamento melhor. Condições de composição corporal é consequência, né? A gente sabe que é multifatorial, tanto a hipertrofia quanto o emagrecimento depende de outros fatores também. Mas é isso, é trazer a atividade física para dentro das pessoas. Você me perguntou que tipo de público, né? Eu É, acredito que quase todo o tipo de público. Sabe qual é o público que eu não consigo atender? sim, É o público que faz questão de ficar dentro da academia. É o público sim. que quer ter música, que quer fazer vários exercícios. Esse público realmente não vai se encaixar com o meu trabalho, por quê? Normalmente não, sempre, eu libero a pessoa em 30 minutos. Em 30 minutos, ela treinou força, resistência, flexibilidade e condicionamento cardiorrespiratório a níveis medianos, Sim. na mesma sessão de treino. É, Entende? considerando que a maioria da população está no nível mediano e aquele nível mediano Mediano para baixo. É já mediano para baixo. é. Se ela treinar naquele nível, ela já vai ter os benefícios que ela Vai, busca. vai. Espetacular. A visão do produto, cara. Agora, é, na sua visão de mercado e de atendimento, cara, qual que é o padrão de atendimento que a gente vê hoje na musculação, dentro dessa perspectiva, o melhor padrão? Então, existe uma certa vaidade, né, no meio, que eu penso o seguinte: quando você pensa em ganhar dinheiro, você pensa em ganhar dinheiro como personal trainer, no atendimento um a um, atendimento individual, você precisa voltar o seu produto para um preço maior. Eu não falo caro, porque caro é o que não vale. Mas o seu produto precisa ter um preço alto. Precisa. Entendeu? Pensando nisso, você vai atender classe média alta, classe alta. Concorda? Pelo menos nesse Plenamente. formato, um por um. Agora, eu, particularmente, não é nem que eu sou suspeito, só que eu tô vivenciando literalmente essa troca de ambiente, que eu atuava só no Jardim Riacho agora. Isso. Eu tava só em Contagem, Jardim Uhum, Riacho. uhum. E eu troquei, agora eu tô subindo pra região Zona Sul. Exatamente. Dentro desse contexto foi o que eu te conheci, observando todo o meio dos É. personal trainer, Então, pensando em certo? classe média, média alta, são pessoas que estão acostumadas a frequentar hotéis 5 estrelas, vai num restaurante, eles têm um manobrista, vai no shopping, é um shopping que tem ali uma estrutura diferenciada, resort all inclusive, né? Tô pensando no público que vai te pagar uma sessão de treinamento que seja justa e que vai fazer com que você tenha dinheiro para investir no seu negócio. Pensando nisso, sem demagogias. É porque Aí, quando a gente fala assim, soa meio arrogante, né? é, Pô, você mas vai é uma atender só realidade. quem tem dinheiro, você Não, quer eu atender acho só que gente rica, cara. Só que, não é nem isso. infelizmente, no mundo real, pensando em oferta e demanda, pensando na parte mercadológica, realmente temos que pensar dessa forma, cara. Eu penso o seguinte, Concorda? sendo racional. O profissional não há problema nenhum em atender pessoas que não podem te pagar um valor alto pela sua sessão de treino. Mas aí você tem que adaptar seu serviço. Eu trabalhei muito tempo com o público C, D, mas o que eu fazia? Eu atendia pequenos grupos. Eu não atendia individualizado.
Quando atendia individualizado, eu tinha meu preço X, que era o preço limite da região. Entendeu? A pessoa estava disposta a pagar, eu atendia. Quando ela não estava disposta a pagar, não podia, né? Nem está disposta, porque se ela me procurou, ela gosta do serviço. Sim. Quando ela não estava nas condições de pagar aquele valor naquele momento, eu propunha a ela treinamento em pequenos grupos. Eu tinha horários com 2, 3, até 4 pessoas simultaneamente. Sim. E eu não vejo mal nenhum nisso. Não é uma queda de serviço, é uma adaptação do serviço de acordo com o investimento que aquele cliente está fazendo. De qualquer forma, é um produto meio que de meio, né? Porque, Isso. por exemplo, você tem um produto de entrada, que seria você entrar na academia e treinar com um professor que a academia disponibiliza, que ele vai atender todo mundo. Uhum. Aí tem uma você atenção tem. dispersa ali. Perfeitamente. Aí você teria o personal que Difusa. você contrataria por X1, que ia ser só o seu personal. Atenção exclusiva. Só que meio que você cria um produto de meio. É isso. Que não é nem o personal no X1, É, no individual, só que também não é o professor responsável por aquele monte de gente. exatamente. A fala é basicamente o Né? seguinte: olha, fulano, eu tenho esse serviço, esse serviço, esse serviço. Esse custa tanto, esse custa tanto, esse custa tanto. Qual que você está disposto a investir? Nesse aqui, esse primeiro padrão, ouro, né? O serviço carro-chefe, eu vou te atender com exclusividade. Nesse outro aqui, eu vou te atender e vou atender outras pessoas. A minha atenção vai estar diluída entre você e mais 3. O serviço que você vai ter vai ser melhor do que o serviço que é oferecido no salão de musculação na academia. A pessoa tem que entender isso, entende? Sim. Que da mesma forma que eu, por exemplo, vou viajar com a minha família, eu não tenho condição de ficar num hotel 5 estrelas, por exemplo. Sim. Vou levar eu mais 5 pessoas. Eu vou ficar num hotel 3 estrelas. Tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. E eu não vou esperar do hotel 3 estrelas um atendimento de 5 estrelas. Com Concorda certeza. comigo? Com certeza. É basicamente isso, é se encaixar no serviço que você tem condições de pagar naquele momento. Não quer dizer que você não tenha condição, não vai ter condição nunca. A pessoa pode ter, pode chegar a ter, entendeu? Sim. E pode evoluir. Eu já tive clientes que começaram comigo no treino em grupo, gostaram do serviço, falaram assim, e se propuseram a pagar o valor para treinar individual, Perfeito. por sentir diferença naquele serviço. Entende? Então eu acho que hoje o profissional, muitos, né? Não são todos, não. Muitos já enxergaram isso, mas eu vejo algumas discussões aí na internet de profissionais em posts, assim, onde o personal tá guardando peso, pegando água pro cliente, e a pessoa achar aquilo absurdo. Eu penso o seguinte: se a pessoa tá se sentindo rebaixada por fazer esse tipo de coisa, eu nunca vi. Você já chegou no consultório do dentista e ele fala assim: ô, organiza a cadeira aí pra mim, eu vou precisar da broca tal, 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 vou precisar do tal, do negocinho, deixa tudo no jeito lá pra mim, que eu já volto. Cara, e qual que seria... Você chega lá, ele tá com o material dele todo organizado, concorda comigo? Perfeitamente, mas qual que seria a raiz desse problema? Na sua perspectiva, seria o ego? Seria o orgulho? Seria principalmente a vaidade? Agora eu sou um personal X, então eu já não faço esse tipo de serviço que é considerado base. Na sua visão, qual que Eu seria acho que o principal? eu sou muito observador, sabe? E quando eu vejo essas postagens, eu sempre entro no perfil das pessoas pra ver como é que é o perfil do cara que tá lá achando um absurdo montar um aparelho pro cliente dele que tá ali buscando um atendimento personalizado. Normalmente, o perfil dessa pessoa é um profissional que você vê que ele não tá tendo tanto êxito na profissão. Abaixo da média, cara. Exatamente. Então é um cara que pensa abaixo da média. Sim, Quando então, você pensa abaixo da média, você ganha abaixo da média. você vai ter todos os resultados da sua vida É, abaixo da média, que vai ser medíocres, né? o proporcional, né, É cara? o famoso medíocre. Cara, agora, dentro do mesmo gancho, dentro do mesmo assunto, qual que seria, na sua opinião, agora não falando de método, Uhum, mas falando de atendimento, uhum. que é basicamente o que você está dizendo aí. Qual que seria o atendimento agora ideal? Você considera que é o profissional que está ali o tempo todo com o aluno, que serve água, que conversa, que às vezes é o psicólogo, que, enfim, na sua visão, qual que seria o profissional? Ó, eu penso o seguinte, primeiramente, né? Lógico, a gente não pode esquecer nossa função como profissional de educação física, que é trazer o exercício físico
e seus benefícios para a pessoa. Então, baseado nisso, eu sempre faço meu ponto inicial com o cliente. Eu chamo de diagnóstico inicial. Quando eu falo em diagnóstico, as pessoas até estranho, né? Normalmente Sim. as pessoas atribuem essa palavra muito a médico, né? A psicólogo, mas eu acho que existe sim um diagnóstico na educação física também, principalmente no serviço de personal. Então, eu procuro fazer esse diagnóstico. Eu preciso saber qual que é o nível de treinamento da pessoa em questão de força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, vivência, né? O que ela já vivenciou dentro da academia e se vivenciou musculação, por que ela não continuou ou se ela parou por algum motivo específico. Eu acho que o ponto inicial é isso. Depois disso, eu tenho que perceber o perfil daquele cliente. Perfil psicológico, Sim. perfil comportamental. Eu acho que isso tudo é importantíssimo para que o trabalho tenha uma duração que vá fazer com que ele tenha bons resultados, porque nós, personal, a gente tem isso já, né? Não sei se você você já deve ter percebido isso, que os 3 primeiros meses são um período crítico. Sim. É onde o cliente está se adaptando e pode ser que ele saia por algum motivo. Seja falha sua, ou seja falha na comunicação, ou seja falha no processo. Então, esses primeiros 3 meses é o período de reconhecimento, né? Sim. E eu acho que é importante juntar tudo isso. Então, eu acho que você tem que saber como o seu cliente é fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e socialmente, para você tentar fazer o melhor atendimento possível para tornar aquela experiência que, como eu falei, não é agradável. A musculação é um esporte, nem esporte, né? É um meio de treinamento ingrato. Tentar transformar aquela situação numa coisa mais Menos ruim. tolerável, né? Perfeitamente. Seria a palavra tolerável possível. Cara, o trabalho que você utiliza é basicamente o trabalho do coach, velho. Que ele é... Porque, por exemplo, essa metodologia a gente não aprende na faculdade. Não. A faculdade, ela nos ensina o quê? Você vai fazer avaliação física, vai analisar os dados e vai prescrever um protocolo de treinamento para a pessoa ter um resultado que você determinar. Agora, a parte comportamental, que envolve a parte psicológica, a parte de rotina e toda essa bagagem, talvez eu aprendi muito dentro das minhas especializações. Onde que eu fui literalmente para a parte comportamental. E você faz isso, não sei se foi no feeling, não sei se foi visando a parte mercadológica, ou de forma, ou observando, mas você faz isso e com certeza você tem múltiplos benefícios com isso, né? Não só você e seus alunos principalmente, né? Eu tenho para mim o seguinte, eu acho que a educação continuada ela é muito importante para o profissional de educação física, porque igual eu falei, né, os profissionais da saúde, nós vivemos uma área de verdades temporárias. Então eu procuro ter uma média aí de especializações, capacitações, workshops, congressos, de pelo menos 4 eventos por ano. 4 eventos grandes por ano. E nesses eventos eu procuro cursos, falas e discursos de variados temas. Desde na parte de psicomotor, parte de interação entre seres humanos, até a parte de treinamento. Que eu acho que quem foca numa coisa só, principalmente quem foca só em treinamento, principalmente quem foca só em hipertrofia, eu acho que está perdendo espaço. Ah, com certeza. Principalmente nessa onda dos coaches, né, cara? Porque assim, agora na sua visão, dentro desse mesmo assunto, por que você, na sua perspectiva, qual que é o maior fator que desmotiva e faz as pessoas desistirem de frequentar a academia? Eu acho o seguinte... difícil, né? Complexa. Mas eu tenho uma teoria sobre isso aí. Quando o automóvel foi criado, ele era um item de luxo. Poucas pessoas podiam ter, e a fabricação dele era manual. Era uma coisa assim, era uma obra de arte. Sim. Com o desenvolvimento das fábricas de automóvel, houve a automação e houve a segmentação.
Existiam e existem automóveis para todos os gostos. Sim. Se a pessoa quer ter um esportivo, ela tem acesso. Ela quer ter um utilitário, ela tem acesso. Ela quer ter um modelo básico, ela tem acesso. Se ela quer ter um SUV, ela tem acesso. As academias passaram por um processo parecido, mas que parou no meio. As academias começaram com um público muito pequeno, uma coisa muito específica, e aumentou de número. Porém, o que é vendido para as pessoas hoje na academia, o que é vendido para o cliente que chega hoje na academia é um modelo de treino que está ultrapassado. Que não estou falando que não é eficiente, mas ele não é o único eficiente. As pessoas precisam entender que dá para ter resultado com exercício físico de formas diferentes, de formas mais rápidas e de formas mais lúdicas. Quando eu falo de resultado, estou falando sim de hipertrofia e de emagrecimento. Sim. Né? A gente sabe que hipertrofia e emagrecimento são multifatoriais, mas pensando que a pessoa vai estar com todos os outros pontos, né, bem orientados, hidratação, qualidade de sono, alimentação, controle hormonal, né, saber como estão seus hormônios aí, se ela tiver com tudo isso controlado, tem várias formas dela conseguir hipertrofia. Você tem aí, na literatura tem muita coisa falando aí hoje em dia de que se próximo à falha, há hipertrofia. Então Sim. aquela necessidade de treino convencional, aquele treino de maromba que inclusive eu vivenciei muito, né? E acho super legal mesmo, carregar peso é bom demais, né? Aquelas repetições. Sim, com certeza. Você planeja 10 repetições, tirou do chão, fez 4, tá valendo. É mais ou menos assim que o marombeiro trabalha, né? Mas não é a única forma de fazer. Então, eu acho que precisa ter esse estalo. E é o que eu procuro trazer para os meus clientes na minha metodologia. Formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Formas diferentes de conseguir ficar mais magro, ficar mais forte, diminuir, aumentar a massa muscular, aumentar a funcionalidade, entendeu? Sim, e querendo ou não, se for o que rege o mundo, e a maioria da parte científica é resultado, né, cara? Resultado. Então, por exemplo, independente da sua metodologia, se você usa o método A ou B, se você tiver um bom resultado, tá valendo para qualquer coisa. Pra treino de força, pra empreendedorismo, pra sua vida como um todo, cara. Então, pensando nesse viés, o que você me fala? Você falou que fez muito workshop, faz. O que você me diz sobre a capacitação profissional, cara? O nível de importância. Pergunta retórica, mas gostaria que você falasse, pontuasse isso daí, cara. Assim. Porque, assim, muito personal parou no tempo, cara. Parou. Compartilhando uma experiência que eu tive lá no Sion, cara. No mesmo horário que a gente dá aula lá em cima, cara. Uhum. Eu vi um personal, irmão, passando aquele agachamento com o pezinho na frente, sabe, guiado. Uhum. Só que em vez de estar com o pé de baixo na linha da barra, tá com o pé lá na frente, cara. Eu olhando pra aquilo ali, eu falei, cara, eu não tô acreditando num negócio desse, não. Só que assim, o personal com 50 anos mais de idade. Então eu creio que ele tem uma certa vivência. Talvez muito mais do que eu, muito mais do que você. Aí entra aquela questão da atualização, né? Tem vivência, capacitação. Mas não tem atualização. Perfeitamente. O que você me diz sobre isso daí, pro nosso meio profissional, né, relacionado a você? A proposta aí desse agachamento é aumentar, né, a trabalho de quadríceps, né, teoricamente. Sim. Mas eu acho que existem formas mais interessantes de fazer, sei lá, o agachamento, vivenciar ele do jeito que ele é no dia a dia, eu acho que é mais funcional. Eu não gosto muito de falar sobre exercícios. Eu acho que hoje, não sei se você já percebeu, eu acho que hoje na educação física, as pessoas, elas... Demonizam, os profissionais, crucificam certos eles exercícios. usam o espaço deles na internet, e às vezes profissionais que têm poder de formar opiniões, ele usa o espaço dele na internet para atacar o outro, para criticar o outro. Ontem eu estava vendo um vídeo de react. Que isso, cara. Vai virar guerra, né? E assim, basicamente as 3 pessoas estavam falando a mesma coisa, só que um queria se sobrepor ao outro, sabe? Trazendo dados, trazendo estudo ótimo, o estudo é muito bom, mas eu penso assim, como que a pessoa que é leiga, que não se interessa pela atividade física como na parte técnica, se interessa na atividade física como
como ato. Ela quer fazer, ela não quer. Aplicar dentro do lifestyle, né? E isso, como que a pessoa recebe isso? Eu já vi várias pessoas falando, pô, mas cada um fala uma coisa, cada um. Os profissionais de educação física, em vez de ir à internet, usar seus canais, né, que alcançam muitas pessoas, usar seus canais para poder falar assim: olha, exercício físico é bom. Exercício físico vai fazer com que você viva mais, vai fazer com que você tenha mais momentos de qualidade, vai fazer com que você melhore quadros de saúde. Eles usam o canal dele para poder falar que o outro tá fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo e outro. Então eu tenho esse pensamento. Pensando na parte de atualização, eu acho que ela é essencial. É aqui que eu falei. Verdades temporárias. Sim. Por isso que eu tô sempre busco. Uma vez eu estava numa academia que eu trabalhei, academia excelente, inclusive. Dona espetacular. Mas aí uma integrante da equipe falou que ia ter um curso de musculação gratuito. Então não podia nem falar que, pô, não quero investir numa coisa que eu já vi. Mas ia ter um curso de musculação e ela falou assim: ah, acho que tinha que ter um curso pra gente que é mais avançado. E o cara é bom, o cara é doutor no assunto, sabe? Eu penso assim, poxa, a pessoa, ela pega o canudo e ela acha que ela não precisa mais de atualização, de atualizar, de ouvir outro profissional falando. Ouvir outro profissional falando. Eu já fiz cursos aonde o que eu tirei do curso foi o que eu não deveria fazer, mas ainda assim me acrescentou. Perfeitamente. Você tá entendendo? E eu acho que falta isso, os profissionais. Sabe o que eu acho que é o motivo disso? No fitness hoje, se você pegar, sendo sincero, claro e direto, no fitness hoje, dentro do ambiente de academia, a única profissão que dá dinheiro é personal. Concorda comigo? Falo ganhar dinheiro. Sim, ou o dono da academia, né? Ou o dono da academia, que é empresário. Porque aí esse aí estaria numa classificação um pouco diferente, né? Mas mesmo assim ainda estaria dentro do... Por conta disso, eu vejo que muita gente que não gosta, porque quando você pensa personal, você pensa quase que imediatamente na musculação, né? Sim. Que é o meio de treinamento mais fácil de você ter um controle com o seu cliente ali. Eu vejo muita gente que não gosta de musculação, não vivencia, não tem interesse e, consequentemente, não busca atualização na musculação. Vejo muita gente ali atuando porque dá dinheiro. Visando dinheiro. Preocupado em ganhar dinheiro. Então, que não é errado, mas pensar somente nisso, aí você entra numa... Eu passo um paralelo com a profissão da medicina. Quem escolhe medicina pelo dinheiro, porque a gente sabe que a medicina é uma profissão muito boa, né? Sim. Reconhecida, tal, financeiramente. Talvez é a única profissão que realmente te garanta... na área da saúde. O diploma realmente garanta uma remuneração financeira justa ou acima da média do mercado. Né? Eu faço um paralelo com quem escolhe medicina pelo dinheiro. Você acha que vai ser um bom profissional? Cara... Você acha que vai ser um profissional que vai... É um bom, só que assim, um bom... Nunca passar do bom, né? Pode ser medíocre, no máximo bom. Né? E vai ser no máximo medíocre. Na média, né? Aí o que acontece? Esses profissionais que não procuram se atualizar, eles atendem no limite do mínimo. Sim. Vamos supor, eu vejo muito, e quando eu pego... Básico, numa precificação boa, eu vou ter uma remuneração boa, só que o cliente nunca vai sair do básico. Quando eu pego um cliente com limitações, por exemplo, eu trabalho com idoso, trabalho com pessoas obesas, eu não tenho medo de aplicar exercício físico nelas. Eu vou desafiá-las dentro das condições que elas têm físicas e fazer com que elas evoluam. O que eu vejo hoje na academia, quando trabalhando com grupos assim, as pessoas vão lá, pegam um halterzinho, 3 quilos, bota na mão, uma rosquinha direta, bate um papinho, vai ali, cadeirinha de tesorinha, tal. E tem aquele discurso, né? É melhor do que não fazer nada. Que não tá errado, mas também não tá certo ao mesmo tempo. Mas né? eu penso paradoxo. o seguinte, eu penso o seguinte, quando eu faço os testes funcionais com o meu cliente, converso com ele, faço aquele diagnóstico inicial, eu tiro o diagnóstico de qual que é a necessidade essencial daquele cliente. Por exemplo, chega igual chegou recentemente, uma idosa, problema no joelho, condromalácia no joelho, sente dor e essa dor está impossibilitando ela de fazer as atividades do dia a dia. O meu trabalho vai ser voltado para melhorar aquilo. Eu não vou trabalhar com ela
o mínimo. Ah, é melhor do que não tá fazendo nada, porque ela não vai evoluir. Você vai trabalhar ao máximo dentro Isso. das características individuais E dela. às vezes as pessoas me veem treinando, os meus clientes, principalmente idosos, e ficam olhando, sabe? Nossa, algumas pessoas chegam, nossa, ela é forte, né? Tipo assim, você tem certeza Sim. que você vai fazer? Tem. E em 15 anos de profissão aí, até hoje, estamos com zero intercorrências Perfeitamente, cara. Irmão, negativas, né? e agora pra fechar, a pergunta que eu faço pra todo profissional, pra todo personal que senta aqui, na sua visão, qual são os piores exercícios dentro da prática da musculação? Piores exercícios? Você vai puxar na memória todo a sua experiência que você teve. Cara, pra mim, eu pensando em logística, pensando em logística de salão, pensando em efetividade, não quer dizer que não tenha, não sirva para nada, mas pensando em efetividade, eu acho que são os exercícios de glutenipolia. Aquilo talha o sangue. Porque normalmente você pega ali a pessoa que vai fazer, né? Vou falar pessoa, não vou falar menino porque eu não vou ser machista, né? Porque homem também treina glúteo. Sim. A pessoa fica ali na academia dando 200 chutinhos, chute pra trás, chute na diagonal, chute pra frente, chute virado, vira o pé, vira o outro. E, por conta do atendimento que nós já conversamos anteriormente, o instrutor não chega perto para instruir a pessoa a fazer num ângulo que não atrapalhe a passagem. Aí você tem uma academia lotada, no horário de pico, ali, sei lá, dependendo da rede aí, dependendo da academia, você tem ali dentro do salão 200 pessoas. Sim. Você tem ali 3 aparelhos de cross, 5 meninas usando, que não estão dispostas, não estão dispostas a revezar aparelho, reveze aparelho, tá? Você que treina em academia, você que não tem um aparelho para você, a sua mensalidade não te dá o direito de usar o aparelho único e exclusivamente para você, tá? Reveze. Então, elas atrapalham a passagem, embaixo o aparelho, tá fazendo um exercício que não tem um potencial hipertrófico ou de gasto calórico tão alto assim. Não vou falar que é inútil, porque aí já entra numa seara que eu não tenho tanta Você já entrou, né? Já falou domínio ao para vivo. falar, mas eu tenho certeza absoluta que se eu falar que exercícios como, salvo raras exceções de quando a pessoa está impossibilitada de fazer, Sim. mas exercícios como afundo, passada, búlgaro, levantamento terra, você vai ter um benefício muito maior. Você vai ter. E você não vai atrapalhar a logística da academia. Porque, Então, cara, talvez se você for pensar nessa visão de o pior exercício é aquele que tem uma logística muito ruim para o todo, é tipo você tá fazendo crucifixo invertindo, usando 2 polias e fazendo com uma barrinha só, por exemplo. Ou o cara, uma pessoa fazendo um crucifixo, um crossover, né? Na academia com 200 pessoas. mas sabe Entende? qual é a vantagem do crucifixo em relação ao glúteo? Que ele usa os 2 braços de uma vez. É. Você não faz unilateral. Quando você usa unilateral, aí você quebra a bicicleta, porque o tempo aí é grande, né? vai uma perna, aí vai uma perna para trás, aí outra perna para trás. 3 séries. Agora vamos pro lado. É mais 3 séries. 3 em uma, 3 em outra. São 6. Sim. Agora vamos na diagonalzinha aqui para pegar a lateral do glúteo ali. Mais 6 séries. Então, acaba que Aí, logisticamente fica mais complicado. Mas eu entendi o seu ponto. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, os exercícios na polia de glúteo são os piores. então, Alexandre, cara, pra finalizar, obrigado pela sua presença. Ok, obrigado a você pelo convite. Eu tô admirado, cara, pelo seu primeiro podcast, pela a sua parte de comunicação e didática que você ofereceu aqui pra gente. Muito bom, tô de parabéns. De verdade, o assunto foi muito benéfico e construtivo pra mim e espero que também para os telespectadores. E gostaria que você mandasse uma mensagem final para o telespectador.
Com muito carinho, irmão. Você que está assistindo aí, se você é praticante, tem pouco tempo para treinar aí, saiba que existem formas mais otimizadas de fazer. Você que está assistindo aí e é profissional da área, saiba que tem formas otimizadas de você atender. Nem tudo precisa ser da forma metódica, extensiva, chata, que é apresentada na musculação hoje. Quando nós aprendermos, e isso está virando uma tendência, viu? Tem alguns profissionais aí de relevância que estão trabalhando com treinos otimizados. Quando o profissional aprender e propagar para as pessoas leigas e sedentárias de que a academia não precisa tomar um grande tempo do seu dia, eu acho que muito mais pessoas serão fisicamente ativas. Nós vamos ter uma população muito mais ativa, funcional e saudável. Cara, parabéns e eu, particularmente, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, mais uma vez pela oportunidade de ser um host. Quero agradecer mais uma vez ao Rafael por ceder esse espaço, ao canal Conexão Massa, ao nosso quadro do Maromba Talks. E, irmão, muito obrigado pela tua presença. Que isso, eu que agradeço. E, telespectador, daqui 15 dias estaremos aí, eu vou trazer um convidado especial para vocês. No decorrer da semana eu vou soltar. Tranquilo? Tamo juntos demais. Dá um double bíceps aí, Alexandre, só pra...